amigos, terça-feira, altura falámos aqui um bocadinho de basquetebol, temos muita coisa, estamos a acabar, está mesmo a acabar, Ricardo. Já estás a sentir aquela saudade que vai acabar uma fase regular? Eu não sei como é que se diz, aquela nostalgia de algo que tu sabes que vai acabar. Vamos poder parar de ver equipas com 7 jogadores disponíveis, 4 deles de 10 days de G-League. Vamos parar de ver o irmão da Angel Reese a ganhar ressaltos. Vamos parar de fazer uma experiência que eu gosto muito de fazer de manhã quando faço o recap, que é abrir as equipas que estão a fazer tanking e tentar ver os jogadores que eu nunca tinha ouvido falar. É uma coisa que eu gosto. Já estás com essa saudade, Ricardo? De repente fizeste-me lembrar quando eu ainda tinha Facebook, já lá vão muitos anos. Quando apareciam as fotos de capa de Facebook, e a malta punha assim umas frases que iam buscar a sites de citações, às vezes até traduzidos, mal traduzidos, não é? Mal traduzidos, não é? Em português brasileiro. E tu agora fizeste-me lembrar com esse saudades daquilo que nunca vivemos, ou qualquer coisa desse. Exato. Por exemplo, saudades assim de abrir aqui aleatoriamente o jogo de Phoenix Suns, Memphis Grizzlies, e ver aqui os seguintes 3 jogadores: Taylor Burton, de 26 anos. Quem? Adama Ball, de 22. E este que eu não sei mesmo quem é, Dijon Jarreau. Undrafted. Para nós que estamos aqui com um podcast da NBA, que devíamos estar a comentar como especialistas disto, é de facto estranho todas as noites. O excelente bloqueio direto que há jogadores que não conheço, que nunca vi na vida. É verdade. Mas pronto, olha, está a terminar mais uma bonita fase regular. Deixa-me só fazer aqui um recap, Ricardo, porque acabaram as fantasies do afundo, as 4 ligas, que para o ano, Ricardo, isto é todo um conceito. Sabes que nós temos 4 ligas, tu para o ano vais fazer parte, mas nós temos 4 divisões. Esta foi o ano de seeding para as divisões. Vou entrar na 4ª divisão eu para o ano. Vais em princípio entrar na 4ª divisão. Boa. Vais em princípio entrar na 4ª divisão. Portanto, deixem-me dar os parabéns aos vencedores. As ligas têm números, mas não são divisões. É literalmente números aleatórios de as pessoas que vão chegando, que eu vou juntando. Portanto, na Liga 1 ganhou uma pessoa, Ricardo, que já foi funcionário do 00. E sabes o que é que ele faz agora? E o que é que faz agora? É o diretor de scouting do Braga feminino. A sério? Pois é, que é o Daniel Souza. Tu sabes? Sei quem é o Daniel Souza, que ganhou a final. Ele que me eliminou, esse merda, uma situação. E ele ganhou a final a quem? Ele ganhou a final ao Alberto Seixas, que eu tenho a ideia que ganhou no ano passado, mas portanto aqui o Daniel Souza. Os parabéns ao Daniel Souza. Na Liga 2 ganhou, eu nesta liga fiquei em 5º, mas Ricardo, tive um bom prazer de, na luta pelo 5º e 6º lugar, ganhar ao Chico. Ok. Nada mal. Na Liga 2 ganhou nada mais, nada menos que eu acho que foi este. Agora estou na dúvida. Espera aí, deixa-me só abrir aqui, porque agora estou na dúvida. Ganhou o PVZ 46ers. E eu acho que tenho a certeza que o PVZ é povo de Varzim. Portanto, Bruno Silva, parabéns ao Bruno. Okay. Isto vai-nos render dinheiro, meus amigos, vai-nos render dinheiro. Na Liga número 3 há prémios envolvidos aqui? Há bastantes prémios envolvidos. Não sabia. Estamos a falar ainda de algumas dezenas de euros. Para quem ganhar a 4ª divisão também vai haver prémios envolvidos? Só que, portanto, na primeira divisão é um valor, portanto o prémio é maior. Na segunda divisão é um valor inferior, portanto o prémio é menor, e assim sucessivamente. Mas se ficares na 4ª divisão tenho que pagar para jogar, é isso? Não, isso claro que tens de pagar para jogar. Achas que eu vou dar os prémios do meu bolso? Deves achar que eu sou algum Brian Windhorst desta vida, algum Stephen A. Smith ou caraças. Na Liga número 3 na Liga número 3 ganhou o Artur Freitas da San Antonio Spuds. Ganhou, ele que me eliminou na meia-final. Fiquei em terceiro nesta liga.
Na Liga 4, e este é capaz de ser o mais importante, porque ganhei eu. Q, we are the champions. E pronto, eu depois darei novidades, pagarei também os prémios e vão haver vagas para a próxima. Vão haver vagas para a próxima temporada. Que quê? Podes dizer também que na Liga de Funcionários ou de Colaboradores do 00 perdi na final, é verdade. Ficaste em segundo lugar e eu fiquei em terceiro. É verdade. Ficámos no pódio, mas nenhum de nós dois ganhou. Sendo que eu tenho duas coisas para dizer em relação a Fantasy e em relação ao menino Igor Gonçalves. Primeira coisa, o Igor é daqueles gajos que não arranja nomes para as suas equipas da Fantasy. Deixa ficar com os nomes standard que aquilo. Então, a equipa dele era a Igor Impressive Team. O que é isto, meu? O que é isto? Meu, por favor. Ricardo, eu estou em 6 Fantasy. Eu passo horas a pensar nos nomes das minhas equipas de Fantasy. Isso é dos rituais mais bonitos de Fantasy. Vou-te dizer aqui os nomes das minhas 3 equipas deste ano. Lá, então. Eu tinha uma que era uma homenagem ao Draymond Green, que era o 50 Shades of Dre. Ok, gosto dessa. Ok. Tinha outra que era o Stone Cold Steve Nash. Ok. Que foi do Borracha Laranja. 20 pessoas na Fantasy, incluindo Carlos Lisboa, Rafael Lisboa e Tiago Lisboa. E quem ganhou foi aqui o menino. Atenção. Olá! Atenção. E depois a da Fantasy do 00, que é o nome de equipa que eu tenho mais orgulho e que nunca ninguém fez um comentário e eu não percebo porquê. Eu por acaso gosto de ti. Sim, eu gosto. Aquela célebre frase do Ricky Rubio, never too high, never too low, mas com um twist, não é? Never too high, never too Lowry. Exatamente. Uma homenagem ao Kyle Lowry. Exatamente. E pronto, eu acho que tens que começar a arranjar nomes de fantasies. Portanto, isto era a primeira coisa que eu tinha para te dizer. Qual é a segunda coisa? Segunda coisa, em todas as tuas fantasies vais com aquela estratégia de só teres gajos que roubam bolas e que fazem desarmes de lançamento e ganham ressaltos. Amigo, para ganhares todas as semanas 5-4, é isso? Sim. Em todas elas fazes isso. Ricardo, deixa-me explicar-te uma coisa. Eu sou um estudioso do que é fantasy. E uma coisa que eu percebi muito cedo é que quando tu chegas aos playoffs das fantasies, tu não estás preocupado por quantos é que vais ganhar, só queres ganhar por 5-4. Aquilo que eu faço é transformar toda a minha liga numa grande série de playoff, onde eu só quero ganhar todas as semanas, independentemente da equipa que tenho. Percebes? Estás a dar repetições aos teus jogadores. Chama-se isto de fazer punting, não é? Quando tu não és uma boa equipa em triplos, apostas noutras coisas. Se bem que para o ano vou experimentar uma nova estratégia. Já há alguns anos que utilizo esta, tenho tido algum sucesso, mas para o ano acho que há uma nova estratégia aqui a fazer. Qual é a estratégia? E portanto, não te vou dizer, né? Não vou dizer aqui, quer dizer, metade dos nossos ouvintes estão nas fantasies e eu agora vou dizer a minha estratégia. Amor de Deus. Eu adoro fazer drafts contigo, porque tu na primeira escolha tens a escolha número 2 do draft, está tudo na dúvida se vais escolher o Embanyama, o Jokic ou o Shea, e tu, pumba, Rudy Gobert. Já aconteceu escolher o Rudy Gobert na primeira ronda. Eu vou dizer, em todos os drafts que eu fiz este ano, todos, com exceção do nosso, daqui do 00, porque fiquei com a escolha número 2, e aí, quando eu fico, portanto, se eu ficar nas escolhas de topo, só há um jogador que eu quero, que é o Victor Wembanyama. Se eu não conseguir o Victor Wembanyama, independentemente do jogador que eu consiga, eu vou trocá-lo logo. Neste caso foi o Jokic. Eu recebi propostas de troca do Jokic. Exatamente. Neste caso foi o Jokic. Mas em todos os drafts que eu fiz, com exceção desse, eu escolhi sempre o mesmo jogador na primeira ronda. Que foi, curiosamente, o jogador que tu escolheste na primeira ronda, o Amen Thompson. Exatamente. Foi em todos os drafts eu escolhi o Amen Thompson. Pronto, não. Alguns correu bem. Quer dizer, ficaste em segundo lugar. Foste o primeiro dos derrotados. Nesta liga fiquei em segundo lugar, mas não escolhi o Amen Thompson. Depois escolheste o Jokic, pá. Não... Escolhi o Jokic, mas depois troquei. Depois troquei pelo Dyson Daniels e pelo Zubats. Mas pronto, siga. É o que é. Ricardo, para o ano haverá mais. Vamos lá então. O que é que nós temos? Vamos começar aqui a tradicional
rumaria pelos prémios, e portanto já vamos falar de prémios, vamos falar de rookies, equipas ao rookie do ano. Acho que é uma das corridas se calhar mais interessantes dos últimos anos no rookie do ano. Mas antes disso, eu queria só tocar aqui numa coisa que aconteceu ontem à noite, que é uma trend que estamos a ver, mas que ontem foi um bocadinho mais grotesco e foi até assinalada, que é, para quem não viu, ontem houve um jogo até muito bom, o jogo foi muito bom, estive a ver hoje de manhã. Não só foi muito bom, como vai a prolongamento. Os líderes das duas conferências, Oklahoma, Detroit. É verdade que Detroit estava sem Cade, estava sem Jalen Duren. Eu acho que estavam sem Tobias Harris também, portanto muitas baixas, mas mesmo assim conseguiram levar o jogo a prolongamento. Mas o jogo só vai a prolongamento porque na última posse de bola do tempo regulamentar, Shai Gilgeous-Alexander marcou, eu acho que é 3 pontos, e foi marcada a falta ofensiva. Naquele lance, quem for ver o lance, é fácil encontrar, é clara a falta, não é, Ricardo? É um claro empurrão com o braço esquerdo, portanto claríssimo, não havia ali dúvida nenhuma. Mesmo até os próprios protestos dos jogadores do OKC rapidamente se esfumaram, porque bastava ver a imagem. Mas é uma trend que está a acontecer, e o Shai é um dos grandes jogadores que abusa dessa trend, que é aquilo que eles estão a chamar o arm bar, não é? O utilizar aqui esta zona aqui, como é que isto se chama, Ricardo? O antebraço. É o antebraço. O antebraço, ou seja, penetras, tens o antebraço junto ao adversário, com o corpo do adversário o árbitro não consegue ver e tu estás ali quase a empurrá-lo e a retirá-lo da jogada. Muitas vezes até resulta em falta, mesmo sendo tu a provocar o contacto. Por exemplo, o Luka faz isso muito, o Jaylen Brown faz isso se calhar sempre e o Shai também faz. Os grandes jogadores percebem onde é que está as nuances. Eu lembro, por exemplo, quando o Kobe Bryant fazia aquela coisa lá, o detail, ou lá o que era, que ele também falou disto, de está o corpo do adversário a tapar a tua falta, e portanto muitas vezes o árbitro, quando olha, já só vê o adversário a fazer-te falta a ti. Mas é interessante ver que provavelmente nos playoffs, tal como no ano passado, Ricardo, vamos ter aqui ajustes de arbitragem em relação a determinadas coisas, e vamos ter muito mais agressividade. E no ano passado foi gritante a diferença de... Nem foi tanto só fase regular playoff, houve ali uma fase na fase regular em que vimos isso, mas depois no playoff foi extrapolado ainda mais. Sim, eu julgo que foi depois de termos alguns jogos de grande pontuação, não só coletiva, mas Embiid, também Luka. no ano passado. O Luka fez os 73, não estou enganado, e o Embiid tinha feito 70 ou 72, qualquer coisa. Acho que foi assim. 70 o Embiid. E foi tudo na mesma semana, ou no espaço de 2 semanas, e rapidamente a NBA terá enviado um memorando aos árbitros para apertarem um bocadinho na marcação de faltas e de contactos, para não dar tanta vantagem aos ataques, porque os ataques já têm todas as vantagens do jogo, quer dizer, as defesas não têm grandes benefícios e de facto às vezes parece que não estão a lutar com as mesmas armas, e por isso notou-se no ano passado, notou-se essa inversão, esse ponto de inflexão na arbitragem. E eu espero que sim, eu espero que com o natural aumento de fisicalidade que acontece todos os anos nos playoffs, que tenhamos também arbitragens ao nível dos jogadores, porque nós gostamos de contacto físico, gostamos de fisicalidade, claro. Mas não pode passar os limites do razoável e passar da agressividade para a violência, não é? Isso não se deseja. E queremos sempre que as defesas tenham mais armas, não é? Porque estarmos a ver apenas e só scoring machine, também queremos que a defesa tenha armas para poder contrapor aquilo que já são um avanço incrível, onde é raro tu teres um 5 dentro de campo onde não hajam 5 lançadores, ou pelo menos 4 lançadores, muitas das vezes 4 jogadores, e se pensarmos por exemplo nos Spurs, 5 ball handlers. Portanto as defesas têm que ter armas para poder contrapor isto tudo, porque é muito... A evolução do jogo ofensivo é tal, e a velocidade e os ritmos são tal que a defesa também precisa ter aqui algumas armas e ser protegida um bocadinho entre aspas. Olhando aqui Ricardo, para a classificação muito rapidamente, estranhamente os Lakers não tentaram reverter a falta técnica, a 16ª falta técnica do Luka Doncic, e o Luka Doncic cumpriu a suspensão contra os Washington Wizards. Isso não impediu os Lakers
ganharem. Mas eu queria te falar aqui de uma coisa, que é os Denver Nuggets, desde que tiveram o regresso de toda a gente, nomeadamente o último deles a regressar foi Peyton Watson, vão aqui com 6 vitórias seguidas. Vamos ver se ainda vão conseguir apanhar os Lakers. Os Lakers têm 26 derrotas, os Nuggets têm 28, portanto os Lakers têm aqui esta margem de 2 derrotas a menos, portanto vamos ver, mas ainda é bastante possível, até porque os Lakers têm 2 jogos com o Oklahoma. Mas é verdade que o Jokic também, porque teve que carregar muito tempo a equipa, teve ali uma fase um bocadinho de menor eficiência, mas na altura que a coisa está a começar a preparar, a lançar para o playoff, 6 vitórias seguidas, plantel todo teoricamente saudável, vamos ver se vai aguentar, e vão lançados, não é? Vão lançados e a verdade é que, apesar dos Spurs terem apenas 2 derrotas nos últimos quase 30 jogos, são 26 ou 27 jogos e apenas 2 derrotas, a verdade é que, apesar dessa pressão que os Spurs têm feito, os Thunder continuam na liderança, e isso, com todas as lesões que eles têm tido, é de facto um feito que tem que ser assinalado. E depois é o que tu dizes, apesar das lesões não lhes darem aqui alguma continuidade, apesar de terem deixado aqui algumas dúvidas, sobretudo quando eles passaram naquela fase um bocadinho mais negra em que estavam menos bem na fase regular, a somar algumas derrotas, não que se tivesse ameaçado aqui o primeiro lugar, que ainda não está totalmente garantido, mas a verdade é que era fruto de muitas ausências por lesão, e isso significa, por outro lado, que eles vão chegar aos playoffs se calhar com pernas um bocadinho mais frescas, sobretudo jogadores como o Jalen Williams, que tem apenas 30 jogos, sobretudo o AJ Mitchell fez apenas 15 jogos, o Aaron Wiggins fez 19, o Jalen Williams fez 11, e portanto a equipa de OKC aparece muito bem. Quanto a Denver, Denver, eu acho que há muita gente preocupada com o facto de Denver não ter mostrado num bloco grande da temporada o seu máximo potencial. Também eles com muitas lesões. Sublinhaste o facto de estarem agora com 6 vitórias seguidas, já com o Jokic, depois de ter recuperado daquela lesão que o deixou de fora também durante algum tempo, e depois do Aaron Gordon voltar, que entretanto já falhou jogos outra vez por causa do calf do gêmeo. Com o Cam Johnson parece-me estar um bocadinho mais habituado ao papel que tem que ter. O Jamal Murray fazer esta época absolutamente notável em termos de eficiência e de volume. Com o Christian Brown, com o Tim Hardaway Jr., o Valanciunas tem estado dentro e fora da rotação, mas tem muito a ver com os matchups, provavelmente, não é? Sim, terá a ver com os matchups, mas a verdade é que me parecia que estavam a inclinar-se outra vez para ter o Aaron Gordon como jogador grande da segunda unidade, e agora o Aaron Gordon, que volta a falhar jogos por causa do gêmeo, deixa esse grande ponto de interrogação. Estas 6 vitórias, enfim, valem o que valem, porque foram contra Toronto, Portland, Dallas, Utah, Golden State, e uma contra Phoenix, que foi a mais apertada por aqui Phoenix, aqui Toronto, Portland também não. Mas Toronto parece já estar também numa fase menos positiva. Ganharam por 50, não sei se visto o que eles fizeram a Orlando. Ganharam por 50 e tal, com o parcial de 31-0. É verdade. Quem não viu, vá ver, porque é impressionante ver realmente a vida a sair dos jogadores de Orlando durante uma run de 31-0. Eu acho que é o recorde desde que há play-by-play. Tu ainda achas que vai haver despedimento durante a fase regular ou não? Também se não foi, Ricardo, se não foi com uma derrota por 50 e tal pontos, 130 e tal, 80 e qualquer coisa, se não foi agora, também quando é que vai ser, não é? Vão despedi-lo quando? Acho que no final da época é inevitável, mas vamos ver. Também fomos surpreendidos no passado, mas estamos a falar de Denver. Denver, eu tenho muito medo, porque o Aaron Gordon esteve tanto tempo de fora a repousar e a tratar aquele gêmeo,
e de repente volta e está outra vez lesionado. Pá, assim, isso... ele joga contra o Utah e depois não joga contra Golden State. E eu acho que é back-to-back, ou estou enganado? Eu estou na dúvida. Eu não sei se foi back-to-back. Deixa-me confirmar. Estamos aqui a ver 20... Houve um dia 28 e 30. Não foi back-to-back. 28 e 30? Dia 28 de março e 30 de março. Não, mas eu... pois não é back-to-back, não. Ok. Pronto, vamos ver. Sim, é a preocupação, não é? É a preocupação. Vamos ver. Porque com Aaron Gordon estamos a falar de poder jogar Small Ball 5. Valanciunas não precisa ter minutos, ou pelo menos não precisa ter minutos sempre. Pode gerir, por exemplo, para uma determinada série onde tenha que apanhar uma equipa maior, como é o caso, por exemplo, de um Rudy Gobert, do Double Big, por exemplo, de Hartenstein e Chet. Vamos ver o que é que... Mas é interessante ver porque tudo está muito... está tudo muito ligado à questão física e à questão do Aaron Gordon, mas eu acho que esta equipa de Denver, se estiver a 100%, e não podemos esquecer que eles não vão ter play-in, portanto vão ter literalmente uma semana de repouso entre a final de fase regular e início do playoff. Eu quero acreditar com o regresso do Brown, com o regresso do Peyton Watson, e o Jokic a não ter que carregar um fardo tão grande. Jamal Murray ainda recentemente fez um belíssimo jogo de 50 e tal pontos. Vamos ver o que é que se ainda vão conseguir apanhar os Lakers, que conseguiram cumprir o que tinham que vencer, os 3 jogos que era Pacers, Brooklyn e Washington, ganharam, e agora vão aqui para uma fase final de fase regular com jogos um bocadinho mais difíceis, mas ainda aqui com uma margem interessante. Deixa-me só perguntar-te isto, Ricardo, antes de avançarmos. JJ Redick está na fronteira, muito perto, na iminência de fazer pelo segundo ano seguido, segundo ano de carreira, 50 vitórias. Estamos a falar, ele já atingiu as 100 vitórias, se não estou em erro, ou não, já não me lembro se no ano passado ele faz 51, mas vai fazer 50 vitórias nos 2 anos. É verdade que ajuda a ter LeBron, Austin Reeves e depois ainda Luka Doncic, mas não deixa de ser interessante. Nós antevíamos que o JJ Redick pudesse ser um treinador interessante primeiro pela forma como comunicava e depois pela sua obsessão pelo X's and O's. Já ainda recentemente falámos da capacidade que ele tem de criar boas jogadas after timeout. Estamos a falar aqui de 100 vitórias em 2 anos. Bom, um treinador de rookie, digamos assim, e neste caso o sophomore, interessante. Sim, muito interessante, até porque ele, enfim, teve plantéis com qualidade, recebeu o Luka a meio da outra temporada e portanto, obviamente, isso impacta aquilo que a equipa pode fazer, mas também é verdade que herda, se calhar, a equipa mais difícil de gerir pelo mercado, pela pressão da imprensa, por toda a envolvente que orbita ali os Lakers, e ele, com as suas qualidades e os seus defeitos, tem conseguido gerir bem o que tem sido o dia-a-dia dos Lakers e tem conseguido encontrar soluções para os problemas dos Lakers, alguns problemas estruturais, como o facto de não ter peças que encaixem, se calhar, perfeitamente naquilo que pede o Luka Doncic, mas sobretudo estruturais ao nível da gestão de egos. Esse talvez seja a maior nota positiva que se pode dar ao JJ Redick, porque aparentemente terá conseguido fazer LeBron James comprar este papel terciário na hierarquia, mas que acaba por ser o papel melhor para o sucesso dos Lakers, e portanto parece-me que a gestão de balneário é um ponto muito positivo do JJ Redick, independentemente de aparecerem de vez em quando umas imagens do Luka a reclamar com ele e tal, e a malta a ter que se pôr no meio, que é para ver se aquilo não escala, mas parece-me que ele tem conseguido tirar o melhor dos jogadores, não tendo uma tarefa fácil, porque a equipa, de facto, os jogadores não são propriamente os melhores para encaixarem uns com os outros. O fit não é perfeito. E tem outra coisa, que é navegar isso com 2 estruturas mediáticas muito poderosas, não é? A estrutura mediática LeBron James e a estrutura mediática de estar em Los Angeles, se calhar na equipa mais mediática, os Lakers. Portanto, eu gosto muito do JJ Redick. Gosto de ver, depois de Darvin Ham, um treinador que consegue criar coisas diferentes. Vemos, por exemplo, ele está novamente, obviamente é insustentável, como vimos no ano passado, eu acho que este ano vai ser igual, é insustentável
este esquema de constantes trocas e jogar muitas vezes até sem bigs é insustentável depois em playoff, mas é o baralho de cartas que ele tem, porque realmente os Lakers não estavam preparados, entre aspas, para construir uma equipa em torno de Luka. Vamos ver quanto tempo vão precisar para o fazer, mas pronto, a destacar estas 50 vitórias. Outra coisa muito rapidamente, Ricardo, os 76ers tiveram pela primeira vez em largos meses o seu, entre aspas, Big Three, pelo menos a nível de contratos é um Big Three. Embiid, Maxey, que regressou também de lesão, uma lesão até um bocadinho estranha, e Paul George, que regressou de suspensão. E eles acho que ganharam um e perderam outro, se não estou em erro. Deixa-me só confirmar. Portanto, são sempre uma força a terem atenção, especialmente aqui em contexto de play-in, primeira ronda, até eles inevitavelmente se lesionarem, não é? Jogaram 2 jogos, não, jogaram 3, ganharam a Chicago, ok, ganharam a Charlotte e perderam agora com Miami. Sim, e será uma equipa que ninguém quer apanhar. Uma equipa com muito potencial, que terá comprado em definitivo o facto de Tyrese Maxey ter que ser a figura principal, e eu acho que as lesões e tudo o que o Paul George e o Joel Embiid têm passado nos últimos anos os fez rever um bocadinho o seu papel nas equipas, e eu acho que eles conseguem deferir perfeitamente sem qualquer tipo de problema para o Tyrese Maxey e para esta onda de jovens que está ali a florescer. O VJ Edgecombe também este ano, que apareceu muito bem a contribuir de imediato na sua época de estreia na NBA. Nos playoffs não há back-to-backs. É verdade que há ali uma fase em que começa a ser jogos noites e noites não, e que pode ser difícil de gerir. Na primeira ronda é mais improvável. Na primeira ronda não, mas a partir da segunda ronda isso começa a acontecer. E enfim, acho que é uma equipa que ninguém quer apanhar, mas também é uma equipa em que ninguém confia. Estranho estes minutos de Joel Embiid depois de uma pausa de 2 meses praticamente, literalmente 2 meses, lesionou-se a 26/2, regressa a 25/3, 28 minutos, 35 minutos, quase 36, 34, a marcar muitos pontos, eficiente disso não, ninguém tem dúvidas mais ou menos eficiente, mas ninguém tem dúvidas da sua capacidade de marcar pontos. Ricardo, tanking, foi divulgado as 3 propostas da Liga para que vão levar em maio para o Board of Governors para eles votarem numa delas. Nós estivemos a falar um bocadinho em off delas serem confusas, não é? Eu até compreendi mal no início, achava que eles iam implementar as 3, depois estive a estudar um bocadinho a situação e já percebemos mais ou menos quais é que são os três pontos. Deixa-me só abrir aqui os meus apontamentos. Portanto, são 3 propostas. Muito rapidamente, só para explicar mesmo em forma telegráfica as 3. Na primeira proposta, as 10 piores. Na primeira proposta, a autoria passa a ser como é que é? Desculpa, na primeira proposta a autoria deixam de ser 14 equipas, passam a ser 18 equipas. Portanto, as 18 equipas 18 equipas, ajuda-me, Ricardo, dá quê? 9 por conferência, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, dá até ao 7º, exatamente, até ao 7º classificado da conferência. Portanto, quase que retirar aqui um bocadinho de importância ao play-in. Não percebo muito bem este contexto, mas pronto. A autoria passa a ser de 18 equipas, 9 de cada conferência. As 10 piores equipas têm todas 8% de probabilidade de ter a escolha número 1. E depois, a partir daí, as odds de 11 a 18 é que as probabilidades vão reduzindo. Portanto, esta é uma das ideias. Esta é muito fácil compreendermos que não vai resolver grande coisa, porque as equipas vão começar a fazer tanking para ficar nas 10, e portanto vai ficar exatamente igual, e tu poderes ser a 10ª pior equipa e teres 8, o mesmo de probabilidades que a primeira melhor equipa. Não consigo compreender onde é que está aqui, Ricardo, o incentivo para qualquer equipa ganhar jogos.
Não consigo. É difícil perceber. É difícil perceber as propostas em si, algumas são bastante complexas. É difícil perceber, obrigar GMs a andarem com calculadoras a identificar o que é que fizeram em 2 temporadas. Uma das propostas implica... Sim, uma das propostas é isso, é o coeficiente das 2 temporadas. De 2 temporadas. São extraordinariamente complexas e, sobretudo, não parecem ser propostas que tenham sido acolhidas no imediato. Não houve aqui analistas e especialistas desta área não vieram dizer, isto é uma ideia genial. Tendo em conta que o Adam Silver disse na tal conferência de imprensa do Board of Governors que ia resolver o tanking já em maio, até porque as equipas têm que saber o que é que contam para poderem negociar piques, para poderem negociar o que quer que seja. Ele fez a promessa, e foi bastante perentório, que é uma coisa que ele não costuma dizer que ia resolver isto em maio. E de repente estás a dar incentivos não estás a dar incentivos para as equipas ganharem, estás a aumentar aqui o número de equipas que podem entrar aqui numa corrida pelo tanque. Até porque a terceira proposta, portanto a segunda proposta o Ricardo já fez alusão, que é o coeficiente de 2 anos, o que é ainda mais insano, porque aqui tu ainda vais... Vamos imaginar, deixa-me pensar aqui num exemplo, os Warriors, que estão a ter um ano down, vão terminar provavelmente no 10º lugar, porque o Curry esteve lesionado o ano todo, ou grande parte do ano, uma parte significativa. Para o ano, vamos imaginar que ninguém se lesiona, Butler regressa e eles até ganham a conferência. E tu depois vais somar, ou seja, vais estar ainda vais dar-lhes ali uma grande probabilidade de ter uma boa escolha, porque houve um ano onde eles estiveram realmente um bocadinho abaixo, portanto ainda é mais insano. No terceiro, esta então para mim é a mais estranha, eu nem sequer consigo compreender o que é que a Liga pretende com isto. Portanto, na terceira opção, a Liga, a lotaria é só de 5 equipas, essas 5 equipas têm a mesma probabilidade de ter a escolha número 1, e depois a partir... e há um mínimo, vai haver um mínimo ou seja, tens que atingir determinado número de vitórias, mas é um número facilmente atingível. Eu diria que todas as equipas que estão neste ano atingiam este número de vitórias. Deixa-me só olhar aqui para as standings muito rapidamente. Eu acho que o número que eu vi era na casa dos 19, 20. Portanto, há aqui algumas equipas que ainda não estão, mas facilmente atingiam. E depois tudo era... tudo depois era consoante as nossas posições, ou seja, aí ainda mais gritante ia ser o tanking para ficar, por exemplo, com o 6º pior registro, que terias a 6ª pick. Portanto, são todas muito confusas e nenhuma delas, Ricardo, sequer equaciona a possibilidade de contarem as vitórias e não as derrotas. E eu compreendo, e eu também já perdi um bocadinho a obsessão pelaquela ideia de que devia ser contar as derrotas até determinada altura e depois as vitórias, porque o que ia acontecer era que o tanking ia ser empurrado para uma determinada zona ao contrário da outra. Acho que essa é a solução, mas não pode ser tão claro, não pode ser, ok, a partir do dia 1 de março só contam as vitórias, porque o que íamos ter aí é de final de outubro a 1 de março as equipas iam fazer tanking e depois logo se via o que é que faziam para a frente. Aliás, eu até diria, Ricardo, queria ouvir a tua opinião, que eu acho que este cenário de fazer isto, de criar aqui uma data onde contam as vitórias, acho que seria ainda pior, porque tu aí ias ver equipas mesmo a fazer tanking de meses, que era para depois, quando começarem a contar as vitórias, essas vitórias já não interessarem. Ou seja, equipas que querem ser mesmo más chegarem a essa data com tipo 5 vitórias, que é já para não arriscarem nada de no último mês e meio poderem ganhar aqui 4 jogos e subirem, não é?
Pois, eu sou contra esse tipo de... E há muitos analistas e jornalistas que eu... Enfim, que admiro o trabalho que fazem e que respeito muito as suas opiniões, mas que defendem essa opinião e eu não consigo. O Tim Bontemps é um deles que tem sido muito vocal em relação a isso. Ele fez um artigo sobre isso aqui há uns meses. Tem sido muito vocal, aliás, ele na conferência de imprensa do Adam Silver fez questão de pedir o microfone e a pergunta que fez foi exatamente essa: porque é que a Liga não tinha um sistema de incentivos para as vitórias a partir de determinada data? E eu não consigo, na minha cabeça, que me digam que o objetivo é ter basquetebol competitivo no final da época, que é quando já não há NFL. Então no início da época não precisamos ter basquetebol competitivo, vamos arruinar o início da época, vamos ter isto que estamos a ter agora. Eu ontem olhei para a lista de jogos e vi uma equipa que está a lutar por coisas boas contra uma equipa de tanking, uma equipa que está a lutar por objetivos contra uma equipa de tanking, e eu não tive, à exceção de um ou outro jogo, não tive vontade de ir espreitar jogos, porque de facto é este o cenário que nós temos todas as noites. Quer dizer, tu já sabes o que é que vai acontecer antecipadamente, tu já... E imaginar isso logo no início da época e colocar-te o peso nesta comunidade que acompanha, colocar o peso de que no início da época o produto é mau, é logo mau, não é só o último mês da época, é desde o início da temporada o produto ser mau propositadamente, é algo que eu não consigo entender. A mim não me faz grande sentido. Eu acho que tem de passar por algo que genericamente pode ter a ver com isto, com vitórias contarem. Eu acho que este cenário é o que tu dizes. Eu percebo a ideia de ter uma fase final competitiva, mas eu acho, sinceramente, Ricardo, que eu acho que isto nem é bem um problema. Porque é verdade, tu tens muito, e eu percebo o que tu estás a dizer, mas tu tens outras muitas equipas que estão a discutir reais lugar, ou a tentar fugir ao play-in, ou a tentar fugir a determinados matchups. Portanto, eu acho que o interesse da fase final da época está sempre garantido, porque as equipas boas vão estar sempre a discutir qualquer coisa, seja o tentar sair do sétimo lugar, seja o tentar ficar em terceiro porque não queres ficar do lado do standard ou do lado dos Cavs, whatever. Tens sempre interesse. E é no início da época que tu queres cativar os adeptos casuals, digamos assim. Portanto, tu poderes dizer que o início da época também é competitivo é muito importante. Portanto, eu acho que o problema de teres maus jogos, sim, é verdade. Mas depois, eu acho que isto até se resolvia, Ricardo, com a partir ou seja, tu só fazeres metade do calendário. Olha, uma ideia que acabei de ter agora. Só fazias metade do calendário. São as melhores. Ricardo, só fazias metade do calendário. Fazias o calendário até 1 de março. Fazias o calendário normal como tens até 1 de março. E depois, o último mês e meio, tu fazias o agendamento de jogos entre as equipas que estão, ou seja, fazias um novo agendamento de jogos, e aí jogos de televisão nacional, jogos marquee games, digamos assim, agendavas para as últimas semanas. E depois estavas quase a humilhar os tankers, que quase que estavas a dizer: olha, vocês são um lixo e vão ter um final de calendário que vai ser mais ou menos refletor do que vocês fizeram durante a época. E chegavas à fase final da época e tinhas grandes jogos. O que é que tu achas, Ricardo? Sim, há quem defenda isso, há quem defenda um sistema. Isto não é ideia absolutamente virgem de mim, não? Eu já vi, até acho que foi o Windhorst que falou disso, de uma espécie de calendário à europeia, uma primeira fase da fase regular, que é todos contra todos, como tem sido até agora, e depois, a partir de determinado momento, dividir-se em 2 grupos. Por exemplo, e o grupo de cima joga só com equipas do grupo de cima e o grupo de baixo joga só com equipas do grupo de baixo. Não tem que ser tão claro, porque pode ser difícil o agendamento. Agora, isso é difícil porque o grupo de baixo, então, são equipas que ainda, no grupo de baixo estarão equipas que ainda podem ir aos playoffs e estarão no grupo de baixo. São equipas. Depois tens as questões das lesões que influenciam a época. Quer dizer, os Lakers, se não tivessem o Lucas estivesse lesionado a época toda, se calhar seria uma equipa abaixo de 50%. Não tenho grandes dúvidas que seria uma equipa abaixo de 50%. E o Lucas volta no fim da época e podem ser candidatos ao título. É muito estranho, é muito difícil entender. Gosto dessa ideia. É muito difícil entender isto e encontrar soluções. O mal destas notícias, quando saem,
com estas propostas que aparentemente a Liga fez às equipas, é que nós não temos acesso à explicação da Liga, porque a Liga certamente contratou as melhores cabeças do mundo para engendrarem estas soluções. E se nós não percebemos o racional que está por trás disto, é muito fácil para nós criticarmos, e eu incorro nisso também, acabo por criticar porque não entendo, porque se me fizerem a apresentação do porquê é que tomaram esta decisão e quais são haverá uma explicação lógica. Haverá uma explicação lógica para isto. É muito difícil, é muito fácil nós andarmos aqui a tentar arranjar soluções, mas de facto eu não sei se o tanking é assim um problema tão grande, porque no ano passado o draft não era tão bom, não se falou em tanking, porque não havia se calhar grande interesse. Este ano o draft é ótimo, há muito mais equipas a fazer tanking, mas o draft do próximo ano já não será tão bom e se calhar isto não vai ser um problema tão falado. E vamos estar a atribuir aos tweaks que a Liga vai fazendo o sucesso de haver mais ou menos tanking. Me parece que pode ser um bocadinho injusto. Eu acho que eu concordo, tendo a mudar a minha opinião de que eu acho que não é um problema de fase final de época, porque eu acho que as pessoas já sabem que não há forma, Ricardo, de tu teres 30 equipas em meio de março ainda todas a quererem ir ao playoff. É impossível. Portanto, nunca houve, na realidade, nos 20, quase 30 anos que eu acompanho a NBA, nunca houve um final de fase regular onde todos os jogos contavam para alguma coisa. Não é verdade, nunca aconteceu, porque era impossível tu teres 30... Há equipas que ou já são más por inerência ou tiveram épocas de lesões e acabaram por ser más por consequência. E portanto essas equipas têm que jogar umas contra as outras. Portanto, nós sabemos que em 1999, se tivermos um jogo entre o 15º classificado da Conferência Oeste e o 13º classificado da Conferência Este, o jogo não vai ser particularmente interessante. Portanto, eu acho que é um problema que está a ser um bocadinho exponenciado agora, mas eu acho que a fase final da fase regular vai ter sempre interesse por causa das outras equipas. Portanto, é assim, o modelo NBA é um modelo que, a não ser que tu tenhas um dos 10 melhores jogadores da liga ou um plantel no top 5, 6 da liga, é um modelo que te incentiva a perder. O genericamente, não é? Ou seja, tu se pensares nos Toronto Raptors, estão ali a meio da Conferência Este, os Toronto Raptors sabem que não vão ser campeões da NBA, sabem que provavelmente nem sequer passam da segunda ronda e chegar à segunda ronda já não é uma má época. Portanto, qual é o incentivo? Havendo só um título e havendo só um Ultimate Prize, tu se não fores os Thunder, os Detroit, Cleveland, Boston, San Antonio, sabes que não vais ser campeão. Portanto, teoricamente, o princípio até devia ser: não, opa, eu sei que não vou ser campeão, vou perder todos os jogos para... Portanto, no genérico, o sistema NBA incentiva muito mais a perder do que a ganhar. Claro que depois o teu instinto de competidor quer ganhar e é totalmente diferente para ti como organização, seres quarto ou seres terceiro, não é? Claro, ok. Claro. Até porque depois há patrocínios, há assistências, mas no princípio, não é? A ideia tem que ser: se eu não sou candidato ao título, mais vale ser o último classificado do que ser o 20º. Portanto, a não ser que se mude isso e que se crie aqui, como há... Porque é que, por exemplo, no futebol isto não é um problema? Primeiro porque há descidas de divisão, portanto logo ali é um problema, mas depois há uma série de patamares. Há o campeão, mas depois há aquelas 2 ou 3 equipas que estão a lutar porque querem ir às provas europeias, depois há aquela equipa que quer ir à outra prova europeia. Portanto, há sempre incentivo. E mesmo aí, muitas vezes chegamos às últimas 3 jornadas e temos o 15º classificado, não, mas o 13º classificado a jogar contra o 9º e já não podem sair daquele middle pack, e também não tem grande incentivo, mas há mais incentivos. Portanto, a não ser que se mude tudo, e não se vai mudar tudo, acho que vai ser sempre uma questão, e é um bocadinho o que o Ricardo diz. Tem muito a ver com o talento que há nos drafts. E se pensarmos que, por exemplo, Washington Wizards para o ano vão ter Trae Young e Anthony Davis, se pensarmos que Utah Jazz vão ter Jaren Jackson e Lauri Markkanen e Keontae George, e se pensarmos que essas equipas já se estão a reforçar, claro que vão haver outras a tomar o seu lugar, como Tankers, mas provavelmente não vai ser um problema tão falado. Ricardo, vamos falar de rookies? Bora, vamos falar de rookies. Quem é que é o rookie do ano para ti? Esta é uma pergunta difícil. Visto o que dizem as casas de apostas?
Não vi o que dizem as casas de apostas. Normalmente vou consultar, mas quis seguir mais o meu instinto e o meu feel. E se queres que te diga, não tenho muitas dúvidas. Para mim, o rookie do ano chama-se Con Knippel. Ok. Con Knippel é o favorito das casas de apostas. Ok. Vamos só tirar aqui uma coisa fora, já para estarmos os dois de acordo. Eu acho que vamos estar os dois de acordo, mas só para clarificar. A nível de talento individual, não temos dúvidas que Cooper Flagg é de longe o melhor e entre os dois será o melhor, o que terá a melhor carreira, teoricamente. Cooper Flagg é o melhor talento, vai ter a melhor carreira. Okay. Se tivéssemos que fazer um draft todos os dias dos últimos, desde que começou a época até agora, eu escolheria sempre Cooper Flagg primeiro do que Con Knippel, não tenho dúvida nenhuma. E se calhar até Dylan Harper em segundo. Dylan Harper provavelmente em segundo, não sei. Okay. Pronto, era só para clarificar isto. Sim, Con Knippel é melhor jogador. Con Knippel tem o melhor futuro. Cooper Flagg tem o melhor futuro, é melhor jogador, tem mais talento, está talhado para ser uma super estrela. Isso é tudo verdade. Quem esteve o melhor ano foi Con Knippel. E isto é um prémio sobre este ano. E agora eu quero-te fazer uma pergunta, Ricardo. Quando tu dizes que ele teve o melhor ano, teve o melhor ano no sentido coletivo ou individual? E vou-te dizer porque é que eu estou a perguntar isto. Só houve 4 jogadores na história da Liga. Eu ouvi, acho que foi como é que ele se chama? O que faz ali aquela zona Texas de ESPN, como é que ele se chama? O Tim McMahon. Tim McMahon, que deu este dado, que só houve 4 jogadores que apresentaram as médias de 20 pontos, como rookie, 20 pontos, 6 ressaltos, 4 assistências. Larry Bird, Michael Jordan, e eu acho que o outro era o de terá sido o LeBron e o Luka. Todos LeBron, eles. E o Luka eu acho que também. E este ano mais um, não é? E este ano mais um, claro, Cooper Flagg. Portanto, dentro do... Quando tu dizes que teve a melhor época, estás a falar em termos de coletivo. Estou a falar em termos individuais também, porque quer dizer... Sabes? Ok, essa é a minha dúvida. Sim, porque tu olhas para os números de forma direta, para os números simples, e o Cooper Flagg tem mais pontos, mais ressaltos, mais assistências, mais roubos de bola e mais desarmes de lançamento de média em comparação direta com o Cooper Flagg. Obviamente, o Cooper Flagg não tem ao seu lado o nível de talento que tem o Con Knippel. Portanto, tem que fazer muito mais do que o Con Knippel fez. Tem que assumir mais a marcação de pontos. Ele só tem mais um ponto por jogo do que o Con Knippel. É um ponto por jogo. Mas se o Cooper Flagg estivesse ao lado do Lamelo Ball e do Brandon Miller e do Miles Bridges, se calhar não tinha margem para marcar 20 pontos por jogo. Marcava 19 ou 18. Eu posso-te dar um princípio ao oposto, não é? Que se calhar se o Con Knippel tivesse que ser a escolha número 1 em todas ou em 90% das posses de bola da equipa dele, se calhar esta eficiência dos 40 e tal por cento, de 49, quanto ele está a lançar? Quase 49% de field goal, se calhar estava nos 40. É possível que podia baixar um bocadinho a sua eficiência global e que se calhar não ia ter tanto lançamento de 3 pontos aberto, mas ele também trabalha muito para o conseguir, e o que ele está a fazer é absolutamente histórico ao nível da eficiência. Não é normal teres um jogador rookie que converta com este tipo de volume e com esta eficiência. O Con Knippel está a lançar 8 triplos por jogo e a converter 43% desses Ricardo, eu percebo, mas também não é normal tu teres 20 pontos, 6 ressaltos, 4 assistências como rookie de 20 anos, não é? Pois não. Também é histórico o que o Cooper Flagg está a dizer. Porquê é que eu estou a trazer esta discussão? Porque normalmente, por norma, nós não colocamos o sucesso coletivo nesta conversa do rookie do ano. Porque, por exemplo, no ano em que ganhou LeBron James, Carmelo Anthony vai à playoff e LeBron James não. Os Denver eram muito melhores que os Cavaliers, mas todos compreendemos que o LeBron estava colocado numa situação onde seria mais difícil ter sucesso e depois os números eram equiparados. Neste caso os números também são relativamente equiparados, com diferenças. Cooper Flagg é um jogador que já nem vou falar na questão do impacto defensivo, porque aí não há dúvida nenhuma, mas os números não são muito dispares, com exceção da eficiência e do lançamento de 3 pontos. E por isso é que eu tenho, ou seja, no sentido, se isto fosse o prémio, quem é MVP? Con Knippel ou Cooper Flagg? Con Knippel.
Mas normalmente para a conversa do rookie do ano nós não colocamos até porque normalmente os rookies do ano, os principais rookies estão nas piores equipas. Portanto há aqui uma diferença este ano, não é? E ainda bem que falaste disso, porque ontem quando eu estava a preparar este tema queria muito abordar essa questão e não queria esquecer-me disso, e portanto ainda bem que pegaste nisso. Eu sou a primeira pessoa a dizer todos os anos que o sucesso coletivo não deve influenciar uma candidatura de rookie do ano, porque os rookies do ano entram para as piores equipas à partida, não é pelo seu impacto no primeiro ano, que por vezes não é muito grande, que eles vão mudar o percurso ou trajetória das equipas, vão continuar a ser se calhar equipas que perdem mais jogos do que ganham, podem melhorar um bocadinho, mas enfim, o impacto não se vê logo. As equipas que têm a sorte de ter um jogador geracional como o Cooper Flagg, ou de ter um jogador com muito talento porque o escolheram nas primeiras posições do draft, demoram alguns anos a construir até as equipas poderem vir a ser mais competitivas. Isso faz todo sentido. Não é pelo facto de uma equipa ser má que um jogador deve perder a sua candidatura a rookie do ano. Agora, eu acho que o sucesso coletivo pode e deve ser tido em conta apenas pela positiva. Ou seja, o Con Knueppel é um dos elementos que está a ajudar ao sucesso do Charlotte Hornets. Portanto, se ele estivesse numa equipa que perdia jogos, não devia ser prejudicado por isso, mas estando numa equipa que ganha jogos, e ganha jogos por causa dele também, pode ser beneficiado por isso. Eu acho que os jogadores rookies podem ter o sucesso coletivo anexado aos argumentos da candidatura, se for pela positiva, porque de facto ele é um jogador que ajuda a jogar um basquetebol vencedor. É um jogador que não estraga na defesa, é um jogador grande que contribui em várias áreas do jogo, é um jogador super eficaz, é um jogador pela sua gravidade, abre o jogo para os colegas de equipa, não só pelo que dá, mas também pelo que oferece aos outros, e portanto ajuda a equipa a ganhar jogos diretamente. O Cooper Flagg também ajuda, embora a equipa tenha mais dificuldades porque há menos talento à volta dele, ou porque estão lesionados, ou porque a equipa optou por ir pelo tanking. Agora, se tu influencias positivamente o sucesso da tua equipa, também deves ter isso em conta nesta eleição. Apenas pela positiva acho que deves ter isso em conta. Dito isto, e concordo, eu também votaria em Con Knueppel. Também votaria, porque tenho exatamente a opinião que tu tens. Só trouxe a questão só não consigo compreender porque é que está a ser dado quase como fechado. Eu não acho que esteja dado como. Eu até acho que o Cooper Flagg vai ganhar. A minha sensibilidade é que as pessoas não vão conseguir fugir à super estrela, que é o Cooper Flagg, o talento dele, a promessa dele, e vão incluir também a leitura daquilo que pode ser o Cooper Flagg daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ao longo da sua carreira, vão incluir isso na sua leitura para rookie do ano. Se está certo ou não. Não sei, eu tenho a ideia que até por causa das casas de apostas eu acho que o Knueppel vai ganhar. Eu acho que não. Eu acho que vão dar ao Cooper Flagg ainda assim. Okay. Mas é uma boa discussão que estamos a ter, porque normalmente o rookie do ano rapidamente percebemos quem é que vai ser o rookie do ano. Aliás, nós no início da época dizíamos excelente arranque do Con Knueppel, mas isto mais cedo ou mais tarde o Cooper Flagg vai levar isto na boa. Eu disse isso várias vezes, não é? E agora estou aqui para penitenciar. É verdade. Muito bem, olha, vamos. Eu estou contigo. Acho que vai ser uma luta interessante, e exatamente pelo argumento que tu disseste, que era também o argumento que eu ia dar quando dissesse quem é que eu gostaria ou quem é que eu acho que mereceria ganhar. Só queria era compreender se estavas mais ou menos comigo nos argumentos primeiro na compreensão de que é uma questão de contexto e que Cooper Flagg, e eu acho que até o próprio Dylan Harper tem um teto muito maior que Con Knueppel, e isto não estou a dizer que Con Knueppel não vai fazer uma ótima carreira na NBA, acho que vai, até porque as suas especificidades como jogador são ideais para a atual NBA. Eu tenho visto algumas pessoas a compararem-no com Klay Thompson. Eu tenho muitas dificuldades em ver em Con Knueppel o defesa que era Klay Thompson, que é uma coisa que é um bocadinho muito melhor defensor do que o Con Knueppel provavelmente alguma vez vai ser. É isso, por isso não consigo compreender essa comparação, mas também não é para já não está a ser um buraco negro.
será apenas pela parte do lançamento. Defensivamente, ele não estraga. Agora, não é um defensor de ponto de ataque como o Klay Thompson nos seus tempos áureos. Isso não. Olha, vamos aqui muito rapidamente a All Rookies. É engraçado porque eu fiz a minha All Rookie e reparei que os meus 5 jogadores da equipa All Rookie são os 5 escolhidos nas 5 primeiras posições do draft, que é uma coisa que normalmente não acontece, mas este ano a mim aconteceu. Não sei se a ti é igual. Ok, não é porque eu não tenho o Ace Bailey na primeira equipa. Ok. Deixa-me só. Então vamos lá. Então diz-me aí a tua primeira equipa, Ricardo. Tenho Knipple, Cooper Flag, Dylan Harper, VJ Edgecombe, aí estamos os dois de acordo, não é? Nesses 4. O Ace Bailey estava na dúvida se o incluía aqui, mas acabei por incluir aqui o Ryan Kalkbrenner, o poste do Charlotte Hornets, que começou muito bem a temporada como rookie de uma equipa que estava a ganhar jogos. Pois, aí é que está a questão, Ricardo. Depois perdeu um bocadinho o seu lugar. Obviamente o Moussa Diabaté saltou para o 5 e a equipa disparou. E a equipa disparou, obviamente. Ele tinha ali algumas coisas que, sendo um rookie que não era de topo de draft, que se estavam a notar, e obviamente eles fizeram o ajuste que precisavam, e o Kalkbrenner passou a sair do banco, e portanto passou a sair do banco e a sair com uma solidez para dar 15 minutos, 20 minutos por jogo interessantes. E eu acho que, tendo em conta que é um prémio para a época toda, eu acho que o que ele fez ao longo de toda a época é merecedor de entrar aqui nesta minha primeira equipa. Pois, eu por acaso não pensei nisso, mas não concordo. Acho que foi muito cedo, ou seja, o Kalkbrenner perde a titularidade quando se lesiona. Ele lesiona-se no início de dezembro, ou a meio de dezembro, vá. Sim. E fez ali 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses. Sim. Exatamente. E a partir daí estamos a falar de um jogador, eu estou a ver aqui todos os minutos, que só por uma vez, Ricardo, jogou 30. Desde aí. Só por uma vez jogou 30, neste caso 35, num jogo em que a equipa perdeu com Cleveland e não havia uma série de jogadores. Provavelmente, exatamente, segunda noite, um back-to-back. Portanto, é muito tempo. Estamos a falar de 1 mês e meio, 2 meses, arredondando, é muito tempo. E depois tem outra coisa que é, com ele em campo, Ricardo, estamos aqui a falar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 derrotas nos primeiros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Portanto, eles tinham 19 derrotas e 9 vitórias quando ele sai do 5 inicial. Quando ele se lesiona, eles têm 9-17. 17? 26 jogos, 9-17. Eu tenho aqui o Basketball Reference. Está bem, porque houve aqui 2 jogos onde ele não joga. Sim. E eles perdem esses 2 jogos. Ele esteve inativo em 2 desses jogos, sim. Ele faz 9-17 nesses jogos. A equipa faz 9-19. Ele especificamente 9-17. Quando ele sai da titularidade, 9 pontos, 6 ressaltos e 2 desarmes de lançamento nesses primeiros 20. E depois a partir daí, Ricardo, é uma equipa de quase 60%. Sim, é uma equipa. Depois a partir daí 25 vitórias, 11 derrotas. Desde que ele volta, não contando com os jogos em que ele esteve inativo, apenas os jogos desde que ele voltou, a 10 de janeiro. 10 de janeiro, exatamente. Ele baixa a sua utilização para 19 minutos por jogo, mas continua com 7 pontos, 5 ressaltos e mais de um desarme de lançamento. Parece-me um jogador que dá um contributo positivo. Eu percebo. Eu também era um jogador que eu tive em conta, acabei por não o meter e acabei por ir pelo Ace Bailey, que depois de tudo o que foi o verão, de tudo o que parecia que tinha tudo para correr mal em Utah, acho que a eficácia dele está normal para um rookie, para um base extremo rookie. Teve já alguns flashes, também é verdade que também teve algumas lesões, mas teve alguns flashes e portanto eu acabei por ir para ele por causa desta questão do Kalkbrenner. Eu impliquei aqui também o facto de quando Kalkbrenner sai da equipa, e atenção, isto não tem nada a ver com o Kalkbrenner. Kalkbrenner, estamos a falar de um jogador que é quase de final de primeira ronda ou segunda ronda,
não é? Eu acho que ele é de final de. Julgo que ele é de final de primeira. Deixa-me ver aqui. Não estou 34, a ver aqui na primeira. 34, exatamente. 34. Poste, um poste que não é um poste mais tradicional, portanto não tem nada a ver com o talento dele. Mas acabei por considerar que a questão da equipa ter melhorado muito com a saída dele, relevante. Quem é que tens então na segunda equipa, Ricardo? Ace Bailey, deduzo? Sim, Ace Bailey é a minha primeira escolha. Logo na segunda equipa tenho o Cedric Howard, que teve um arranque de época brutal. Também tenho. Tenho o Cedric Howard. Tenho o Derrick Queen, apesar da menor utilização a partir do momento em que James Borrego pegou na equipa. Tenho o Maxime Renault, do Sacramento Kings, o poste francês. E tenho o Colin Murray Boyles. Ok. Quem ficou de fora, Jeremiah Fierce, Egor Demin, Carter Bryant, Hugo Gonzalez, Caspara Jacucionis. Aqui alguns jogadores que eu também pensei, mas que ficaram de fora. Eu estava curioso para ver se tu ias incluir o Murray Boyles, que é um jogador que eu simplesmente adoro, que jogou praticamente todo o ano com uma lesão no dedo. É verdade. Eu acho que ele regressa agora. Há 2 jogos para aí que ele regressou. É muito versátil, atlético. O lançamento vai e vem, mas não é para já uma preocupação. E eu gostei muito do que vi dele, e ainda por cima acrescentando esta parte onde ele jogou muito tempo lesionado. Também teve que jogar se calhar demasiados minutos a determinada altura, porque o Jakob Poeltl passou grande parte, ou metade do ano com lesão nas costas. E gostei da tua escolha do Maxime Renault, que é um poste com muitos problemas defensivos. Vai ser um desafio para ele, mas dentro do que foi uma época absolutamente desastrosa dos Sacramento Kings, evidenciou-se aqui interessante como um poste, um ressaltador. Não é propriamente um protetor de cesto, mas é um jogador muito grande, um bocadinho mais tradicional, defender em drop, e gostei. Eu só tinha aqui uma ou 2 notas. Não varia muito a minha equipa da tua. Cedric Howard, acho que especialmente pelo que fez no início do ano, que até falávamos aqui dele como se calhar um dark horse, como eventual rookie do ano, mas depois tudo o que aconteceu em Memphis ele caiu. Desculpa, tens Jeremiah Fierce, não é? Não tenho. Jeremiah não tens. Pois eu tenho Jeremiah Fierce no lugar do Maxime Renault. Era essa a minha diferença para a tua. Ok. Portanto, sim, Jeremiah Fierce foi o meu primeiro a ficar de fora dos outros, dos restantes. Foi entre ele e o Colin Murray Boyles, e eu fui pelo Murray Boyles. Jeremiah Fierce tem mais minutos, não é? Tem mais utilização, e se calhar durante alguns blocos da temporada foi o melhor rookie dos Pelicans. Não sei se não terá sido ali em alguns períodos até mais produtivo do que o Derrick Queen, que a espaços pareceu perder um bocadinho a confiança dos treinadores ali em New Orleans, mas os flashes de talento estão lá, e não consegui não meter o Derrick Queen e deixei o Jeremiah Fierce de fora. Deixa-me só dar aqui 2 ou 3 notas. Sion, não sei se é Sion ou Sion James, dos Hornets, um jogador muito interessante para uma escolha de segunda ronda, pique 30 e tal. A espaços, houve ali uma altura onde teve que jogar um bocadinho mais minutos e portou-se bem, um dinamozinho. Um bicho, pá, um bom defensor, um bicho. Sim, um bom defensor. Antigo colega de Stanley Borden, também em Duke, e do Conor Campbell. E o outro que eu tinha aqui para falar era o Noah Penda, de Orlando, que teve ali aquela fase em que o Banquero e o Franz Wagner estavam lesionados, e ele teve ali muitos minutos. Eu acho que não se portou particularmente mal, mas estava aqui à procura de um que é o poste suplente do Maxime Renault, que é o Dylan Hartwell, não? Não é Cardwell, Dylan Cardwell. Cardwell. Que também gostei, mas eu agora estou na dúvida se ele é rookie. Ele esteve lesionado. Eu acho que ele é rookie, não é? Digo-te já. Tens aí, assim à mão? Digo-te já. Ele é rookie, undrafted, exatamente. E é um jogador interessante. É verdade que ele esteve lesionado nesta fase. É uma máquina de ressaltos, pá. Exatamente. Ele houve ali uma fase em que aproveitou uma lesão do Maxime Renault e foi titular. Estamos a falar nessa fase específica. Ele liderou a liga em ressaltos. Nesse bloquinho, que é um bloco de 1, 2, 3, 4, 5 jogos. 5 jogos. Não, 6, 7 jogos.
Portanto, é interessante, pareceu-me um jogador interessante, mas depois também se lesionou, já nem me lembro qual era a lesão. Mas pronto. Mas gostei também. Mas acho que estamos mais ou menos de acordo aqui na questão das equipas rookies. Muito bem, muito bem. Tens algum nome assim que te tenha saltado à vista? Eu adorei o Hugo Gonzalez e acho que ele merece umas palavras. Um shout-out. É o jogador rookie com o melhor box plus minus esta temporada. É uma máquina defensiva. Não sei se há melhores defensores do que o Gonzalez nesta classe de draft. É um jogador absolutamente... Ninguém ganha nas hustle plays ou o Gonzalez. O facto de ele estar numa equipa que quer ganhar, que não está num gap year, que já tem 50 vitórias, que quer ser candidato ao título, se calhar não lhe devia dar muito espaço a um rookie para entrar na rotação, e eu, em vez de dizer que ele saiu da rotação algumas vezes, prefiro dizer que a equipa é tão boa que foi impossível dele estar sempre na rotação. Mas é um jogador que se calhar pode molhar os pezinhos todas as noites, pode ser atirado lá para dentro, porque quando os Celtics precisam de alguém para defender o Cade Cunningham ou o Jalen Brunson, é o rookie ex-Real Madrid, que não jogava no Real Madrid, não tinha espaço no Real Madrid, é o rookie que vai lá para dentro, e eu acho que é um jogador absolutamente apaixonante. É impossível não se gostar do Gonzalez, porque aquela ideia, aquele clichê do desporto, do deixar tudo lá dentro do campo, o Gonzalez é a personificação desse chavão. Concordo. Deixa-me só, para terminarmos, dizer isto, que dissemos cada um de nós 5 jogadores para as nossas All-Rookies, discordámos aqui de 2 ou 3, falámos aqui de mais 5 na globalidade, não falámos de nenhum jogador dos Nets, que escolheram 5 jogadores na primeira ronda, e nós não falámos de nenhum. Portanto, Igor Demin, que eu acho que se tivesse jogado mais tempo se calhar estaria. O Demin tem coisas muito tem o Carter Bryant, desculpa, Carter Bryant não, ele chama o Nolan Traoré. Sim. Está-me a faltar aqui gente. O Drake Powell, Danny Wolf, Ben Saraf, era Ben Saraf. E o Saraf. Não falámos de nenhum. Deixa-me dizer-te, eu adoro o Ben Saraf, já adorava na Europa, mas acho que é um jogador mais talhado para a Europa do que propriamente para a NBA, mas gosto do Ben Saraf. Agora, destes 5 dos Nets, há um que me... Drake Powell? Não? É o Nolan Traoré. Eu gosto muito do Nolan Traoré, é um jogador rapidíssimo e que de vez em quando me surpreende com uns passes fora da caixa. Eu gosto muito. Companheiro de seleção jovem do Wemby, não é? Ou não? Não sei se fez seleções jovens com talvez o Wemby. Talvez não. Não sei se fez, mas é possível que tenha feito. Ele é de 2006, o Wemby é capaz de ser já para aí de 2004, talvez, não é? Não, 4, talvez. Não, pois, não deve ter feito, não. Não deve ter feito. Muito bem. Mas eu gosto do Traoré. Mas é interessante, uma equipa com tantos rookies, nós não falamos de nenhum. É verdade. Portanto, pode não ser bom pronúncio. Olha, nem tocámos no assunto estranhíssimo do Jaden Ivey, mas acho que as pessoas viram o que aconteceu. É engraçado porque alguém me mandou, acho que foi até um dos grupos dos ouvintes que me mandaram, que não deixa de ser impressionante como é que o Miles Bridges está na liga. E o Jaden Ivey foi imediatamente cortado, nem sequer houve aqui Kyrie Irving, agora é verdade que ele já ultrapassou isso, mas não podemos esquecer que Kyrie Irving partilhou às pessoas um dos documentários mais sei lá, Ricardo, um dos comentários mais xenófobos e mal informados da história do mundo, e está aí, ainda hoje é visto como um dos melhores jogadores da NBA. E o Jaden Ivey acabou aqui. É verdade que o Jaden Ivey se calhar também abusou um bocadinho, mas eu também estive a ver e eu confesso que não tinha apanhado isto. Ele depois também disse que teve ali uns traumas de infância, não sei, acho que a Liga e os Bulls se calhar podiam ter adotado aqui, Ricardo, uma posição um bocadinho mais de ajudar o jogador e o homem mais até do que o jogador. Vamos ver. Pois, é claramente alguém que precisa de ajuda. Os vários vídeos que ele tem publicado nos últimos tempos e os lives que tem feito são reveladores de que há problemas e que precisa de ajuda.
E não posso deixar de concordar com esse ouvinte que fez esse comentário. Quer dizer, o Miles Bridges fez o que fez e continua na liga, continua a ter muitas equipas interessadas em si, continua a ser multimilionário apesar de tudo o que ele fez e a continuar a receber muito bem depois de tudo o que ele fez. E o Jaden Ivey, que está num momento difícil, obviamente, e precisa de ajuda e acompanhamento, teve um tratamento completamente diferente. Portanto, acho que concordo contigo. Falta aqui, se calhar, um bocadinho mais. Nós também não sabemos se houve tentativas de lhe dar ajuda ou não é? E que ele pode até ter rejeitado, não é? Claro, não sabemos a história toda. Não sabemos isso, mas ele aparentemente está muito ligado à religião, e nós tivemos o AJ Griffin há uns anos também, que saiu para ser padre, não é? Saiu para se entregar a Deus. E o Jonathan Isaac também teve aí uma situação mais, também assim, mais ou menos semelhante, não tão dramática, mas também semelhante. Sim. Muito bem, Jaden Ivey acabou, olha, um talento, tantas vezes falámos, podia ser o parceiro de Cade, e olha, agora está numa situação um bocadinho mais difícil do que propriamente saber se vai conseguir um grande segundo contrato. Vamos embora. Ricardão, grande abraço. Voltaremos para a semana. Está quase a começar os playoffs. Para a semana vamos a prémios. Para a semana vamos a hardcore aqui. All NBAs, All Defensives. Temos sempre grandes discussões. Até porque, se não estou em erro, não é? É a última antes do final da fase regular. Se não estou em erro. Acho que sim. Não, talvez ainda haja. Não, pois eu acho que quando gravarmos essa vez já vamos estar em semana de play-in. Portanto, vamos a prémios. Vamos embora. Ricardão, grande abraço. E se conseguirem fundar 3, já sabem, mandem-nos o vídeo.